E vem conferir a crítica do anime Parasite. E está chegando na Netflix a série live action do anime e do mangá Parasite. E por causa disso eu resolvi revisitar a obra para poder trazer uma crítica aqui para o canal. Afinal, vale destacar, quando Parasite lançou o mangá lá nos anos 80 e o anime em 2014, fez com que as pessoas se interessassem muito pela obra, pela discussão, pela temática e pela como a narrativa ia se desenvolvendo. E agora, já que vai sair o live action pela Netflix, resolvi destacar o anime. Pra quem não sabe, antes de começar a crítica do anime, Parasite foi publicado entre os anos de 1988 a 1995 e teve um total de 10 volumes, lançado aqui no Brasil pela JBC. E depois, no ano de 2014 e 2015, lançou o anime completo em 24 episódios. Para quem tem interesse em ir mais longe, saiba que depois disso ainda teve um filme live action. E agora vai ter a série live action que vai sair pela Netflix. Bom, Parasite conta a história de um menino chamado Shinji, que ele tem um parasita dentro do seu corpo. Na verdade, numa noite que ele estava dormindo, os parasitas entraram pela Terra. E qual que era a ideia deles? Entrar pela cabeça, dominar o cérebro e a partir daí dominar todas as ações motoras daquela pessoa. O problema é, nosso protagonista, isso não acontece. Quando ele vai atacar, o parasita acaba ficando preso no seu braço. E a partir daí, ele não conseguindo chegar no cérebro, ele fica no seu braço, o mangá, ou metade do anime pelo menos. E a partir daí começa a desenrolar a história. Parasita é uma história muito interessante que você pode envolver de terror e um pouco de ficção científica com Alien. E isso é muito interessante, porque existem muitos mangás que pelo estilo, quando entra nessa ideia do Parasita que entrou na mão, poderiam cair muito fácil num anime de ação. E Parasita não cai nesse clichê. O que ele faz é que pelo menos nos 12 primeiros episódios, eles destacam muito o terror e o horror que é ter um parasita no seu corpo e um parasita em coisas que você nem imagina que pode ter. Porque esse parasita não vai dominar humanos, domina cachorro, domina inseto, domina qualquer ser vivo que exista na Terra. E isso é muito interessante. Os primeiros episódios, eles acabam te prendendo muito mais do que a narrativa. É realmente por esse interesse de quem é o parasita e quem não é parasita, quem é vilão e quem é herói nessa história. Essa discussão é muito interessante, faz com que você no começo fique preso e vá para o outro ponto que é muito importante para te prender, a animação. Eu não sou o maior fã da animação de Parasita, eu acho que é uma animação que até hoje em dia está um pouco obsoleta em vários pontos, em certo design de personagem que é muito repetitivo, a escolha de 3D em alguns pontos que eu acho que não deixam o anime se andar tanto como poderia, repetição de muitos quadros e até alguns momentos falta emoção para os personagens. Principalmente o personagem principal, isso era muito importante, porque até o 12º episódio ele é um personagem com muita emoção, muito medo, muito sentimento. 12º para frente, ele vai mudar completamente de personalidade. A animação tinha que mostrar mais isso. Eu acho que nas cores isso também seria importante. Mostrar como ele era um cara que tinha uma certa vida, tinha uma certa felicidade e como ao longo da obra ele foi se perdendo, quanto mais ele foi se tornando um parasita dentro dele. Isso seria muito interessante. Eu acho que a animação é um pouco obsoleta nisso. Mas por outro lado, a animação também acerta bastante, porque ele consegue criar um clima muito bom para o terror que é necessário ter ali, um clima muito bom para fazer com que você fique com medo, faça com que você fique assustado, faça com que você entenda aquele universo cinza, e como nem tudo é muito bom ali, então por um lado a animação ela não acerta tanto em certos pontos e acerta em outros. É uma animação que eu coloco acima da média, bem acima da média, ainda mais colocando que ela é de 2014, mas é inegável que ela, de 2014 para 2024, e considerando que tem 10 anos de diferença de um pro outro, ela envelheceu um pouco mal em alguns pontos. Mas pra época, se eu voltar para 2014, era uma animação muito boa e postava muito a estética da época. Porque animes desse estilo, que tem mais esse terror um pouco mais psicológico, um terror um pouco mais de discussão, eles pegavam mais esse estilo mais sombrio, uma paleta de cores mais cinza, e Parasita não foi diferente. Eles pegaram esse ideal e trouxeram para dentro da obra. Então a animação como um todo traz muito isso. Mas como eu falei, a narrativa ela vai trabalhando no começo muito bem esse conceito do mistério e também essa ideia do terror. E
pra mim isso vai funcionar muito bem. Ele consegue me prender muito bem. Até porque a cada episódio você tem uma virada, você tem uma grande virada, um grande plot twist, faz com que você, como público, se interesse em querer ver o próximo, se interesse em querer saber o que vai acontecer a partir dali. E a relação dos personagens também vai sendo explorada muito bem. Eu até acho que poderia ser mais explorado no começo, porque parece que na segunda parte do anime eles querem explorar mais a relação entre eles, e aí parece até um pouco forçada, porque na primeira parte não exploraram tão bem. Mas mesmo assim a narrativa é muito boa através disso. E quando sai essa parte do terror, quando a gente conhece mais dos parasitas, e isso é muito legal, porque a gente vai conhecendo junto com o personagem principal, então não fica nem tão expositivo assim, faz com que a gente vá aprendendo aos poucos, conhecendo quem são os parasitas, como funciona a vida deles, e a gente entra no que a narrativa quer ir, que é nas camadas mais profundas. E quando entra nas camadas mais profundas, aí entra nas discussões da obra. E são discussões interessantíssimas, porque as discussões que eles colocam aqui são muitas discussões que a gente já viu muito nessa ideia de invasão alienígena, mas ao mesmo tempo eles trazem discussões novas, como por exemplo, quem é o parasita e quem realmente quem é o monstro e quem é a criatura aqui. Por exemplo, a gente considera que os ETs são os parasitas, mas pro planeta Terra a gente é um parasita também, porque a gente come tudo que a Terra tem e meio que não devolve. É uma crítica até à natureza, ao meio ambiente, que funciona muito bem. Outra crítica que é muito legal que eles fazem em Parasita em relação à sociedade, a regras que a gente coloca na nossa sociedade. Porque muitas regras que a gente segue é porque a gente tem uma consciência até instintiva do que é certo e do que é errado. Ali no filme, ali na série, no anime, quando a gente vê que o parasita entrou no corpo dele, ele vê que a gente tem outro tipo de regra. E julga muito essa ideia do que é certo, o que é errado, o que é comida, o que não é comida. E isso eu gosto bastante. Essas discussões fazem com que a obra cresça muito. E quando chega na segunda parte do anime, os personagens amadurecem, tem meio que um time skip muito pequeno, mas tem. E a partir daí as discussões mudam. Eles abrem mais, eles expandem mais o universo de Parasita. E aí é que fica mais interessante em certo ponto. Por que em certo ponto? Porque em certo ponto eles vão para um caminho mais a fundo. Vamos discutir Parasita na política, vamos discutir Parasita no mundo como um todo, como não só aquele bairro tem parasitas. E isso eu acho muito legal. Mas por outro lado, eu acho que tem alguns pontos, algumas escolhas narrativas que não me agradam. Como ele continuar indo para a escola. Eu acho que ele não precisava continuar indo para a escola. Eu acho que é um ponto que porque um cara que tá com parasita, tantos problemas, ele volta. Eu sei que é pra camuflar tudo aquilo, é pra camuflar quem ele realmente é, mas tinha desculpas melhores. Tem algumas coisas de discussão de relacionamento dele, que eu sei que é pra mostrar como ele ainda é humano, ou como ele tá perdendo a humanidade em relação a outros humanos. Mas ao mesmo tempo, fica um pouco enrolado. Eu acho que a segunda parte do anime, apesar de expandir as discussões, trazer novas discussões interessantes, mostrar um outro personagem principal e conversa perfeitamente narrativamente com a obra como um todo, ao mesmo tempo, eu acho que tem algumas discussões que enrolam um pouco, arrastam um pouco. Eu até acho que Parasita não precisava de 24 episódios. Com um pouco menos, eu acho que dá pra fechar perfeitamente essa história. Mas mesmo assim, continua sendo bem feita. Tem boas sequências de ação. Não são excelentes, não são super marcantes, mas são boas, são bem pensadas. Principalmente a ação final, pra terminar a obra, eu acho ela boa. Algumas eu acho que fica uma animação muito parada, mas de modo geral, funcionam bem. Eles têm que censurar muito a obra, porque tem muito sangue. Mas ao mesmo tempo, a violência é importante como narrativa e discussão. No filme Parasita é uma obra muito boa e que vale seu tempo. Pra quem gosta de terror, vale a pena. Pra quem gosta de terror psicológico, vale a pena. Pra quem gosta de discussões mais profundas, vale a pena. Se você procura só um anime de divertido, de ET, de ação, você não vai encontrar aqui. Mas discussões mais profundas, com um assunto mais relevante, aí você vai encontrar com uma boa obra como é Parasita. Isso sem contar outro fator que eu até esqueci de falar, mas que também fez eu me envolver muito com a obra, que é a sua trilha sonora. Que trilha sonora impecável de Parasita. É que a trilha sonora que tanto a abertura é muito boa, como o encerramento é muito bom, mas a trilha ao longo da obra incidental, que é a trilha instrumental como um todo, ela é muito boa. A trilha, ela conversa perfeitamente, narrativamente, com o que o personagem principal está conversando. É aquela obra que você vê que parece que foi feita em detalhes, não foi feita de qualquer jeito, porque a cada cenário, a cada momento, qual personagem está em tela, a trilha conversa muito bem com o sentimento. Esse é outro fator que eu tinha que destacar, porque ela marcou minha cabeça. A trilha durante a obra, a abertura e o encerramento também, mas ela conversa perfeitamente com o ambiente. É outro fator que cria muito bem o clima de mistério, suspense e terror que o anime precisava. Concluindo, Parasita é aquele anime que em alguns pontos ele envelheceu um pouco mal, mas mesmo assim continua sendo uma obra que ela funciona muito bem, principalmente por causa da parte narrativa, porque o fator que eu acho que envelheceu um pouco mal fica mais em relação à parte da animação. Acho que alguns pontos não me agradam mais, mas quando eu penso em narrativa, em discussão, em personagem, como a história vai evoluindo, esse anime continua perfeito. Claro, tem alguns pontos narrativos que não me agradam, tem muitos pontos narrativos que não me agradam, tem parte que eu acho que o anime fica um pouco enrolado, mas mesmo assim é um anime que ainda hoje vale muito seu tempo, principalmente por causa das discussões que ele apresenta. E por isso que eu fecho o anime de Parasita com uma nota 7,5 de 10.
Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do anime de Parasita? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.